hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir aí. Tudo certo, tudo tranquilo. Oi. Vamos lá? Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Acho que dá pra ir sem boné, dá pra ir com o cabelo normal. É assim, vamos lá. 082 Podcast, vamos falar sobre paranoias hoje. Vai ser rápido o nosso 082 Podcast, porque eu tô afim de ficar com a minha esposa e deixar vocês um pouquinho aí órfãos do ogro durante um tempo, tá bom? Eu deixei aqui a cortina aberta aqui do espaço para que a gente possa ter esse mesmo cenário aqui também com vocês. Mas vamos falar rapidamente sobre paranoias aqui e vamos trocar ideia para que vocês possam ter essa Retornando, o assunto de hoje é paranoia. E vamos lá, vamos começar aqui, esperando que vocês estejam bem. Tá um calor desgraçado aqui em Maceió. E vamos observar aqui como é que a gente vai falando tudo isso, tá? Vamos transmitindo aqui para o TikTok, vamos transmitindo para a Twitch, e o tema hoje é paranoia. Vê se o áudio tá ok, vê se o áudio tá ok. Vê se o áudio tá ok. Quem tá entrando aí, vê se o áudio tá ok. Tá muito quente, galera. Simplesmente muito quente. Vamos ver se o áudio tá ok. Alguém pode, só quem tá acompanhando pode dizer se o áudio tá ok. Vamos lá? Alguém pode dizer se o áudio tá ok. Então vamos embora. Que é o que interessa, né? Vamos lá. Começando o meu, o seu, o nosso 082 Podcast, apresentado por ele, o ogro, e vamos pro que interessa, tá? Vamos pro que interessa. Eu não discuto informações pessoais mais na live, nenhum tipo de informação pessoal, nada, tá bom? Bom, galera, nessa de hoje a gente vai diretamente falando sobre a questão das paranoias. Para você que está acompanhando aí, o que é que a gente vai entender? Eu vou falar na pegada psicológica, psicodélica, nessa pegada de neura, não. Vou falar na pegada bem simples mesmo. Quais são as suas paranoias? Eu tenho algumas paranoias, eu queria colocar aqui para vocês, enquanto a gente está observando. A primeira paranoia que eu tenho, que eu faço questão de dizer, é em relação à grana. Eu, mesmo vindo assim, meu pai me educou, deu uma educação legal, a gente nunca passou por necessidades tão grandes, mas eu, no início da minha vida adulta, fiquei muito sem grana mesmo. E aí hoje eu tenho essa paranoia com grana, e né, tipo, vai ficar pobre de vez, não. É paranoia de tipo de não conseguir me manter, né, não conseguir me organizar. Essa é a grande paranoia que eu tenho.
Uma outra paranoia também que eu tenho é você não deixar o like nesse vídeo. É você não deixar o like aí nesse espaço, tá? É uma paranoia. Outra paranoia, por incrível que eu tenha também, que a gente acaba comentando aqui, que é uma paranoia das grandes. Uma que eu deixo, que eu fico morrendo de raiva e de tédio também, mas ao mesmo tempo fico muito ansioso, em relação ao emprego, a trampo, né? A gente que trabalha, metade do trabalho vem da internet, metade do trabalho ainda vem de iniciativa privada. Então você imaginar que em algum momento tudo isso vai rolar, vai cair, vai fluir, você vai perder, é uma paranoia que a gente acaba carregando. E aí tem outra paranoia também que a gente acaba colocando também, que é uma paranoia mais complexa, que é das pessoas que a gente gosta, uma hora elas vão morrer, né? Essa paranoia, ela é horrível, ela é assim, assustadora. Não, pô, quem você ama pode morrer a qualquer momento, quem você ama pode deixar a qualquer momento de estar aqui entre vocês. E quando a gente fala de paranoia, boa noite, a gente está falando diretamente dos nossos medos, tá? Dos nossos medos mais recentes. E aí eu tenho um monte de paranoia. Eu tenho paranoia no humor? Tenho muita paranoia no humor. Tenho paranoia ligada às questões culturais? Tenho paranoia também. Tenho paranoia da galera não gostar do fato de estar fazendo humor? Tenho paranoia sobre isso também. Tenho paranoia do que a gente está tentando hoje fazer no segmento privado não dá certo. Morro de paranoia disso também. E a gente tem que ver, por exemplo, um medo que é controlado a uma paranoia mesmo, algo que vai fugir da nossa realidade. Esse medo que é controlado, eu tenho medo de dirigir carro. Eu amo bicicleta, amo moto, mas eu morro, eu tenho pânico de carro. E aí o fato de ter esse pânico de carro, muitas vezes, já me dá, além da paranoia, uma aversão, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o meu dia a dia de carro, né? Obrigado, João, por estar comentando aqui. Então, eu tenho essa paranoia em relação a carro. Por quê? Porque a forma com que eu aprendi a dirigir, que ainda foi com meu pai, eu estou testando um fone novo aqui hoje, estou testando um fonezinho de retorno, espero que esteja legal. Mas a forma que eu aprendi a dirigir, que foi com meu pai, primeira vez, eu recebi um estímulo negativo, um estímulo que me deu um certo medo. E aí, claro, por receber esse estímulo negativo, esse estímulo que me deu medo, eu acabei tendo essa paranoia em relação ao ato de dirigir, tá? E aí depois eu fui desenvolvendo, mas até hoje eu me sinto mais tranquilo em moto do que com carro. E vamos trabalhar essa terapia aqui coletiva com vocês. Outra paranoia que eu tenho também, que eu acho que vai acontecer a qualquer momento, gente muito calada. Nossa, dá um medo. Gente muito calada me dá medo. Por quê? Porque na medida que essa galera que é muito calada, né, ela deixa de falar, ela deixa de se ocupar aqui, ela deixa de fazer isso, logo dá um certo pavorzinho assim, de gente muito calada, dá medo, tá? E aí a gente começa, saudações. E além de gente muito calada, além de dirigir, além de desaprender o que eu aprendi, que é uma paranoia que eu tenho. Como assim desaprender o que eu aprendi? Eu tenho medo de desaprender as coisas que eu vou aprendendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo um monte de coisa, né? Vai aprendendo a se relacionar com as pessoas, vai aprendendo a trabalhar. E aí o meu medo, por incrível que pareça, é que eu desaprenda isso. É uma paranoia também. As minhas maiores paranoias, galera, elas são do ramo da coisa financeira mesmo. Por quê? Porque quando a gente fala numa sociedade como a nossa, que é extremamente capitalista e ligada ao resultado, ter resultados é uma coisa legal. Tá, obrigado mesmo. Então assim, isso é uma paranoia que a gente tem.
Outra paranoia que eu tenho que me deixa muito preocupado é, por incrível que pareça, a gente saber que orientou uma pessoa, seja um amigo, seja um conhecido, até mesmo alguém que não é um amigo físico, um amigo virtual aqui, e aquela pessoa simplesmente desvirtuar aquilo que você colocou e saber que vai dar errado. Então a construção das minhas paranoias, elas são basicamente diferentes, acho que de todo mundo. Deixa aí nos comentários também qual a sua paranoia, qual é a paranoia que te incomoda, que te faz perder o sono, que te faz perder o medo. Eu lembro que tive uma paranoia assim, braba mesmo, de achar que estava ruim, que foi em relação à empregabilidade, né? A capacidade de se manter empregado ou de conseguir se colocar no mercado de trabalho. E aí foi tenso porque eu vi como aconteceu, eu vi a forma com que aconteceu e fiquei assim, nossa, peraí, empregabilidade. Mas depois eu fui acalmando. A minha esposa é craque nisso, assim, de controlar as paranoias. Por quê? Porque ela é mais centrada do que eu. Eu também tenho paranoia com isso, né? A Lu tá falando aqui que tem paranoia com ID Americanas, camisa do Vasco, camisa de saudade eterna e de desviver, né? Eu tenho paranoia com isso também. E a minha paranoia com isso não é comigo. Eu nunca tive medo da minha passagem, eu tenho medo da passagem das pessoas que eu amo, que convivem comigo. Isso é complexo demais. E aí quando a gente fala de paranoia, eu queria até colocar aqui para vocês o conceito, tá? Para a galera entender aqui no 082 Podcast. Paranoia é um instinto ou processo de pensamento que se acredita ser fortemente influenciado por ansiedade ou medo, muitas vezes do ponto de delírio e irracionalidade. Isso. O pensamento paranoico geralmente consiste na crença de que a pessoa estará a ser alvo de perseguição ou de conspiração. Eu já tive esse pensamento de achar que todo mundo estava conspirando, né, contra, que estava fazendo alguma coisa do tipo. E aí eu já tive esse pensamento paranoico já. Só que aí depois a gente começa a ver que nem tudo é isso, né? E vou logo colocar uma coisa aqui para vocês. Todo mundo fala de todo mundo. Todo mundo fala de todo mundo. Todo mundo comenta negativamente sobre todo mundo. Você comentou alguma coisa negativa, inclusive sobre os seus pais em algum momento sobre isso. Todo mundo fala sobre todo mundo comenta sobre todo mundo, por incrível que pareça, acaba colocando ali a ideia de que a gente precisa falar com as pessoas, né? E falar, mas a gente fala mal, tá? Eu duvido. Eu sou casado, eu sou mais fofoqueiro que a minha esposa, porque eu chego, ela vai contar um negócio, se indica, quando vai olhar a gente já tá falando da vida do povo por aí. Mas dentro de casa a gente não vai. Eu trabalho com internet, né? Então, trabalhar com a internet, produzir conteúdo, a gente tem que falar da vida do povo em algum momento. Seja para o bem, seja para o mal, ou seja apenas para informar. Mas a gente fala da vida dessa galera. Então, assim, a princípio, as minhas paranoias são com grana. Outra paranoia que eu tenho é com emprego. Outra paranoia que eu tenho é uma que, será que eu estou sendo aceito? Será que o meu conteúdo está sendo aceito? Será que o meu conteúdo está sendo legal? Será que as pessoas estão gostando diretamente do que está rolando? Será que a gente pode... será que eu posso dar um passo além, um passo a mais? Esse ano a gente vai dar alguns passinhos a mais aí. Eu estou com uma paranoia também, que é uma paranoia do ponto de vista criativo. Qual é? Eu aceitei algumas propostas, aceitei algumas parcerias. Hoje eu estou como comentarista da Seizo. É uma equipe que está começando nos esportes aqui na minha cidade, em Maceió. E a gente espera muito que esses esportes, eles sigam. Então, queria mandar um beijão aqui pro Pedro, pro Arthur, para todo mundo. Mas assim, não falar diretamente sobre o foco, né, que me trouxe para a internet, que é política. Eu ainda fico com aquele bichinho do tenho que informar sobre,
tenho que falar sobre política, tenho que falar sobre o que está acontecendo. E uma paranoia também que eu tenho é a questão da audiência, né? A gente tem essa paranoia em relação à audiência. Como assim? A paranoia com a audiência é: será que a galera está gostando do que a gente está produzindo? Será que o que está sendo produzido está sendo legal? Será que o que está sendo produzido hoje está sendo tranquilo, satisfatório? Obrigado, Chico, valeu, obrigado, meu querido. Então, será que essas pessoas hoje, elas têm essa discussão? Será que a minha paranoia ainda é muito com a audiência? Eu venho do YouTube, então, quando a gente tem lá como primeira conta, primeira rede social, o YouTube, logo no começo, a monetização é alta, é boa, não diria que é alta, mas a repercussão é alta. É engraçado, algumas pessoas aqui na rua já conhecem, já reconhecem, isso é muito bom. Só que isso também gera uma outra discussão, né? Eu estava até falando com a minha esposa que aconteceu um fato estranho com um familiar nosso. Eu já disse, se fosse eu faria isso, isso e isso. Depois eu parei e pensei, eu não posso fazer nem 1/10 daquilo que eu pensei, porque eu dependo agora também de como a minha imagem é vendida para as pessoas. Agora não é só mais o Elton, agora vai uma marquinha de óculos aqui, e vai uma empresa de esportes eletrônicos ali, e vai um aluno que quer aula particular lá, e vai o cara que se inscreveu no meu canal porque gosta do meu comportamento mais centrado. E aí tem hora que você quer simplesmente mandar todo mundo para aquele lugar e não pode. E isso é um grande problema e acaba gerando não uma paranoia, mas sim um paradoxo, né? Ficar preso a uma identidade ou abraçar sempre o novo. Esse é o grande problema, né? Então, para você que está acompanhando aí, perceba quais são as paranoias que você tem hoje. Eu tenho algumas, eu volto a dizer, não são muitas, mas quando eu falo da paranoia de grana, ditadura da imagem pode ser também, Chico. Eu tive que mudar muita coisa para poder ficar mais atraente, até para o mundo do digital. A gente tem que mudar muita coisa, tem que tomar cuidado com o que veste, cuidado com o que fala, sabe? Perceber que não dá para ser sempre o maldito e dessa forma. Tomar cuidado com o que fala, como fala, com quem fala. Eu passei por um momento no final do ano passado, assim, da metade para o final do ano passado, muito triste, na minha primeira profissão, que é de educador. Mas aqui na internet até que tem sido legal. E eu conto com o apoio de vocês nessa nova etapa, abraçando todos os projetos que eu sei que vocês abraçam. Seja as etapas da Seizo, onde eu sou comentarista lá dos esportes. Eu quero crescer nessa área, eu quero trabalhar cada vez mais com o digital, seja fazendo aqui a função de comunicador. Vocês perceberam, a gente está falando menos de política, né, e está falando mais sobre outros temas, porque querendo ou não existe uma imposição comercial em relação a isso. Seja na minha própria empresa, empreendedor é muito gostoso, você ser dono do próprio negócio. É muito bom você saber que você pode produzir para você e para outras pessoas. É maravilhoso. Só que isso leva às paranoias também, tá? As paranoias que a gente tem hoje é tipo como a sociedade enxerga. Então agora, durante a gravação do podcast, eu fico observando como é que a sociedade me enxerga, né? Peraí, só que tem um lado meu que é muito desencanado em relação a isso. O cara tá falando isso, ele tá falando porque ele quer. O cara tá falando isso, ele tá dizendo porque ele quis dizer. O cara tá falando isso, ele colocou porque ele quis colocar, não é da minha conta, não me interessa, né? O cara tá falando isso porque, sei lá, ele se sentiu legal em falar dessa forma. E aí a gente volta, quando tá falando de combate a essas paranoias, primeiro a gente tem que entender quais são essas paranoias. Uma delas é realmente as pessoas que eu amo, elas irem embora, elas falecerem. Essa é uma paranoia que eu tenho, eu fico assim, não vai de noite eu acordo, e se acontecer? Só que quando acontece, a gente particularmente não sabe como reagir. Outra paranoia que eu tenho é se tudo que a gente está construindo hoje, botar um pezinho para ficar sólido, se tudo isso desmoronar, também é uma paranoia. Eu fico me perguntando qual seria a paranoia hoje do cara que é um trabalhador braçal,
e ama sua esposa, seus filhinhos, torce pelo Flamengo ou pelo Corinthians, aí trabalha de segunda a sábado, domingo ele vai trabalhar na casa dele, erguendo o muro, tomando a sua cervejinha. Qual é a paranoia desse cara? Se esse cara tem tempo para ter paranoias? Se ele tem tempo para ficar pensando, pô, se tudo aqui... Para algumas pessoas, e eu me incluo entre elas, a galera tem um tempo ainda para sofrer com esse transtorno. A galera tem um tempo ainda para fazer isso. A galera tem um tempo ainda para ficar... Não, mas se não der certo aqui, a gente vai tentar isso. E se não der isso, a gente vai tentar isso. A gente ainda tem tempo para ralar nisso. Quem não tem tempo hoje para sofrer é a grande massa de trabalhadores, mas a gente ainda tem tempo, né? Eu tenho paranoia às vezes de não estar sendo tão bem entendido na educação. Eu tenho paranoia às vezes do meu canal, ele não cumprir a função dele, das redes sociais não cumprirem a função dela. Então, assim, falar de paranoias é falar muitas vezes de problemas que a gente acha que pode resolver, mas só vai resolver quando deixa de acreditar. Eu preciso deixar de acreditar, por exemplo, que todo mundo me trata como se eu fosse um embuste, alguma coisa do tipo, né? Eu sei do meu potencial. E aí a gente começa a ver desse jeito. Tem muita gente que também é maravilhosa, fala bem, mas tem um certo medo, uma paranoia, acha que todo mundo vai tratar mal. Então, quando a gente vai falar, inclusive no ato de falar em público, né? Quando a gente fala de paranoias, salve meu velho. Quando a gente fala de paranoias, depois eu quero falar contigo, Leandro, no verdinho, se possível. A gente tá falando dos nossos medos e eu, assim, cara, eu lembro a primeira vez que eu me defrontei assim, me deparei com a paranoia de grana, que foi exatamente, acho que no primeiro ano que a gente tava casado. Eu tava casado com a Angela, primeiro ano a gente casado. E aí a empresa que eu trabalhava atrasou na Páscoa o salário, mas atrasou tipo federal, assim, era uma data que não poderia faltar dinheiro, cara. Era uma data de consumo, era uma data que era importantíssima e meio que atrasou. E aí eu vi minha esposa chorando assim, chateada com alguma coisa, eu fiquei com aquele negócio, pô, tem que ter grana. E aí eu, de lá pra cá, eu sempre procuro trabalhar o máximo que eu posso para não deixar as coisas faltarem. Ela segura a peteca de um lado, eu seguro a peteca do outro. Mas esse lance de grana em si ainda é uma grande paranoia que eu tenho. Outra paranoia que eu tenho, que é em relação à grana também, é achar que tudo que a gente vem construindo a qualquer momento pode ruir, pode cair, pode quebrar. Eu sei que isso não é uma paranoia só minha, é uma paranoia de um monte de gente. Então aí a necessidade de você ter hoje no Brasil educação financeira de verdade, não educação financeira de coaches, é você ter, querendo ou não ali, não só essa educação financeira de verdade ou de coaches, mas você ter uma educação financeira que vale a pena, né? O que a gente mais vê é uma educação financeira que só fala de superação. O cara vai ficar milionário, bilionário, zilionário, mas não fala que ele tem que guardar um dinheirinho, não fala que ele tem que gastar menos do que ganha, não fala que ele tem que saber as origens do que ele gasta, as origens e o destino do que ele gasta e de onde ele está tirando esse dinheiro. Tanto é que eu adotei uma meta agora para 2024 que eu ouvi minha esposa falando, achei interessante, que a coisa é tudo que eu estou fazendo agora tem que ser pelo menos autossustentável. Ah, mas o podcast, eu não posso tirar dinheiro da educação para aplicar no podcast. Não vou fazer mais isso. Ah, o stand-up comedy, eu não posso tirar dinheiro, por exemplo, da educação para botar no stand-up comedy. Senão vai virar hobby, não vai virar trabalho, vai virar hobby. E tem que ser trabalho, né? Ah, eu não posso tirar agora da questão das narrações de montar o meu time de futebol virtual para tirar da educação. Senão eu só vou estar tirando para fazer hobbies. Entendeu? Tem que pelo menos se garantir para as coisas serem pelo menos saneáveis, né?
Se elas não são saneáveis, aí gera essa paranoia com grana. Que vai faltar, não vai ter. Aperta daqui, aperta dali. Eu tenho uma paranoia também que eu nunca tinha comentado antes, que é a questão da paternidade, né? A minha esposa está começando um projeto lindo agora que eu quarentei. Eu peço que vocês acompanhem lá nas redes sociais dela. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. E no quarentei ela está falando exatamente sobre isso. Ela está falando sobre como é chegar aos 40, como é a cabeça, como é que está o corpo. Vem coisa nova aí nos próximos 15, 20 dias que a gente está fazendo junto. Tem muita coisa também que a gente vai fazer. Engraçado, ela já esteve aqui no episódio, acho que do começo do ano, primeiro da temporada, tem ela, tá lá no YouTube, vocês podem ver. Mas eu queria muito ouvi-la durante esse quarentena, né? Mas aí também tem essa paranoia com idade. Eu fico pensando, nossa, meu estilo, eu chegar aos 40, chegar aos 50, como é que eu vou? Aí depois eu percebo, não, cara, você tem que se reinventar. Você tem que se reinventar, né? E aí é mais tranquilo, é mais desenrolado. Então, só pra galera entender, eu vou fazer uma pausa aqui para compartilhar a galera. E vamos que vamos. Para quem está acompanhando aí, o grande problema da gente eu tinha uma paranoia também que era com a questão da minha inteligência. Se a galera enxergava que a minha inteligência era realmente, não é nata, né, mas ela era aperfeiçoada ou se não, porque, e aqui nas plataformas, nas redes sociais, a gente começa a ver que não adianta muito. Mano, não adianta. Você vai estar batendo boca com a galera. Não adianta. Você vai agora para uma live, tem gente brigando. Você vai nas casas, tem gente brigando. Mesmo agora existindo, né, uma corrente de sociólogos, de antropólogos, uma corrente de psicólogos, de triangle-wrangles, essa galera toda aí, mais preocupada em dizer assim, não, vamos nos unir. Mas assim, tem uma paranoia também agora da galera que não vou dar o braço a torcer. E aí eu queria muito poder utilizar aquela música do Raul Seixas, onde ele diz, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Cara, é muito difícil a gente ter uma opinião formada sobre tudo, mas quando a gente assume essa postura dentro da internet, as pessoas perguntam se eu tenho uma opinião formada sobre o que está acontecendo agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, sobre a questão do político A ter assumido a comissão, o político B ter assumido a comissão. E aí é bom às vezes a gente não ter opinião formada sobre tudo e construir uma opinião baseada muitas vezes não de um senso coletivo, mas de pequenas posturas, né? E aí eu também concordo, olha o que o Leandro fala aqui interagindo com a gente hoje. No TikTok, quanto menos se sabe sobre um assunto, mais o infeliz quer falar sobre isso. Pois é. E essa é uma paranoia também que eu tenho. Eu no humor eu já fui como o Rafinha Bastos fala. Eu já fui o fiscal de piada. Cara, como é ruim. É ruim porque tem uma regra no stand-up que diz o seguinte, tá? Você só pode subir ao palco e apresentar, para você ser respeitado, você só pode subir e apresentar algo que é seu, tá? Isso é regra no stand-up comedy. Você só pode subir e apresentar algo que é seu. Ah, mas e aí se for alguma coisinha assim? E eu lembro que quando eu fui estrear, as minhas piadas eram muito ruins, eram horríveis. Não que hoje não sejam, mas elas eram muito ruins, eram horríveis. Só que elas tinham uma característica, tá? Qual era a característica que elas tinham? Elas eram minhas, elas eram autorais. E aí eu fiquei um tempão, eu diria que eu fiquei quase, tá com uns 6 anos que eu faço humor. Eu fiquei bem uns 2 anos e meio, muito puto com os meus colegas. Acho que eu nunca tive oportunidade nem de falar isso com eles, nem pra eles, nem diretamente deles. Mas eu fiquei puto com os meus colegas,
Porque o lance era o seguinte, era a gente escrever. Então eu sentava, eu escrevia, eu ia pro computador, tinha os encontros lá para apresentação, a gente apresentava, e aí do nada a gente via subir no palco um cara que simplesmente estava pegando o texto do Fábio Porchat e repercutindo, pegando o texto do Espanta e repercutindo, reproduzindo o texto do Espanta, do Fábio Porchat, do Zelezinho, pegando o texto, até texto ruim, pô, que a gente sabia que esse texto não embalava, não encantava a galera, e a gente viu isso, né? A gente viu isso de uma forma bem chata, assim, quando fala de stand-up comedy. E aí foi passando o tempo, eu sempre que eu posso me apresento agora, na quarta-feira, dia 13, eu me apresento também, mais uma vez, no The Spoilers, não, agora é Patrono Bar, então ingressos daqui a pouco eu vou estar jogando o link aí, acho que na segunda-feira. Salve, Borges. E, cara, é dessa pegada, entendeu? Nesse naipe, assim. É tipo, a gente fica o tempo todo esperando. E nada da coisa acontecer. Aí quando você faz do seu jeito, tem sempre alguém que... Ai, não é bem assim. É bem assim. Então eu fui o fiscal de piadas durante um bom tempo. Eu era chatinho nas piadas, cara. Eu era o chato das piadas porque, assim, eu não dava espaço pra galera poder simplesmente errar. Eu queria que ficasse tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo às mil maravilhas, porque era assim que eu tinha visto acontecer e era dessa forma que eu acreditava que tinha que acontecer. Então, ser fiscal de piadas também era uma paranoia que eu tinha. Hoje eu tô meio, sabe? Larguei o foda-se. Por quê? Porque eu vou... a gente tem agora a Júlia, né, que quando a gente faz por fora, a Júlia fica mais como produtora, mas agora na casa quem se apresenta aqui, eu tô de regular lá na casa. Agora tá rolando sorteio pro casting, quem vai pro palco nessa noite, quem não vai, então já tá bem mais organizado do que há 2 anos atrás. E, pô, é nessa pegada, entendeu? É desse naipe, é nesse modelo. A galera sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo. Não tem muita coisa de achismos, não. Só que eu ainda fico muito triste quando eu escrevo uma piada, quando eu ralo pra fazer a piada. É uma paranoia, assim, de tentar escrever, fazer o que é, tentar construir, e a galera simplesmente chega com um texto que não é seu. E é regra do stand-up comedy, gente. O stand-up tem pouquíssimas regras, mas uma delas é: suba no palco com algo feito por você, com algo que é seu, tá? E isso me dá uma certa paranoia, porque é tipo, pô, velho, não custa nada você se dedicar, pegar um fato engraçado, um fato do dia a dia e transformar isso numa piada. Se é o que você quer fazer, se é o que você se propõe a fazer, apenas vá e faça, sabe? Sem muito problema, sem muita tergiversação, sem muita conversa. Se você propõe a fazer, apenas vá lá e faça. Queria agradecer aqui ao Marcos Trindade também, que está curtindo a live. Vamos chegar a 1K daqui a pouquinho. Então, é nessa pegada, vá lá e faça. Se você não conseguir fazer muito bem feito, paciência, mas é sua live. 1K de curtida, gente, obrigado. Então, assim, só pra gente ver, indo agora pra parte final aqui do 082 Podcast, qual é a sua paranoia? As minhas paranoias são com grana, com reconhecimento, com a qualidade do meu trabalho. Eu sou meio paranoico com isso, sim. Eu quero que a galera fique se perguntando de que forma o meu trabalho vai estar sendo colocado para as pessoas, de que forma ele vai impactar com as pessoas. Por exemplo, ontem, em virtude da transmissão, ó, como eu tô falando já, né? Em virtude da transmissão, eu não pude fazer o 082 Podcast ontem pela noite. A minha vontade era de fazer ele até mais desleixado. Eu tava no shopping com a minha esposa, dava pra ligar a câmera e a gente conversando com vocês naquele período. Dava pra fazer. Tanto é que, pô, a monetização
os retornos de live. Não só a gente fala das moedinhas, né? Mas assim, os retornos de live em si, eles estão muito mais abaixo do esperado. Para o criador de conteúdo isso é horrível, porque a gente fica a mercê do que está no momento agora, e a gente está passando por um momento que os assuntos que estão bombando agora são assuntos técnicos, entre eles o Nicolas Ferreira assumindo a Comissão de Educação. Eu vou falar isso no Política em um Minuto. Além do mais, além do Nicolas assumir a Comissão de Educação, a gente tem outro problema também imenso, que é a questão dessa galera ficar pressionando agora as entidades pelo impeachment do Lula, a CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Mas a minha brisa ontem, a minha paranoia, eu venci essa paranoia ontem, eu já saí da transmissão tarde, era para eu estar no meio da tarde no shopping para comprar as coisas lá com a minha esposa. A gente vai participar de um evento agora no final de semana. E a minha paranoia e se a galera deixar de gostar do 082 Podcast por conta de eu não ter mantido a palavra de colocar sempre no ar sexta-feira às 8 horas, seja ao vivo, seja gravado, mas a sexta-feira às 8 horas ele vai estar lá. Esse aqui vai direto pro YouTube, tá? Vai direto pro YouTube, sem cortes, versão uncut, pra galera entender. Então assim, eu tinha muito essa paranoia. Eu até fiquei pensando, eu tô com os fones aqui, eu tô com o microfone de lapela, dá pra eu fazer o 082 Podcast mais curtinho, andando pelo shopping e mostrando pra galera como é o shopping aqui em Maceió, conversando com a galera, com a minha esposa, interagindo com a galera de maneira muito mais fácil. Mas eu parei, observei e fiz melhor fazer com mais qualidade. Aí eu pensei em fazer hoje pela manhã, mas eu não estava na vibe de fazer. Vou fazer à tarde, não estava na vibe de fazer. Porque a semana tem sido assim, sabe, cansativa, e tem semana que a gente praticamente passa o dia todo na rua, porque envolve tudo isso. Então, logo de imediato, a gente tem que começar a perceber o que é que a gente está fazendo. E eu queria fazer tudo com uma certa qualidade, sabe? Para não fazer as coisas só por fazer, porque acho que vai ficar legal. E essa é a grande paranoia, de levar as coisas com qualidade. Eu tô aqui agora que tô operando no OBS, porque o OBS travou. E aí eu não sei como é que eu vou subir para fazer react essa semana, mas o meu OBS está travado. E aí, salve Dodosha. E aí a gente, assim, essa é uma das minhas paranoias, sabe? Eu já fico olhando aqui a quantidade de inscritos que estão participando da live. A gente fica observando a questão. Por quê? Porque dá para conviver como produtor de conteúdo de uma coisa simples. Eu até agora não parei para configurar o computadorzinho lá, o odômetro da minha bicicleta. Não parei para configurar. Eu preciso configurar, né? Então assim, é esse tipo de coisa. E aí essas paranoias fazem com que a gente fique cada vez mais preocupado, sabe, tenso, sem saber muitas vezes como é que a coisa vai acontecer. Eu lembro que a minha pior paranoia não foi nem essa. Minha pior paranoia foi a questão de ficar imaginando a reação das pessoas em relação ao que eu falasse, que eu deixasse de falar. E até eu já saí de live muitas vezes lá no começo, uns quase 4 anos atrás. Eu saía das lives por conta disso. Eu saí e esse povo não tá querendo entender. E eu sempre tive muita insegurança quanto ao meu conhecimento. Hoje em dia, estou aqui falando das minhas paranoias com vocês, e adoraria também ouvir nos comentários as paranoias que vocês possam ter em relação a futuro, emprego, empregabilidade, entre tantos outros assuntos aí que permeiam a mente do brasileiro médio, né? Esse brasileiro que rala tanto.
para a gente poder ter essa mesma discussão, tá? Bom, meus queridos, queria agradecer a vocês, pedir desculpas também porque a gente não conseguiu fazer naquela pegada do 082 Podcast que eu queria, mas entregamos o conteúdo da sexta/sábado. A colocar aqui tem uns perfis entrando. E aí, eu queria deixar aí um comentário com vocês. Qual é a sua paranoia? Eu sou o Ogro e esse foi o 082 Podcast. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Beijo do Ogro e até mais, galera. Valeu e vamos curtir o restinho de sábado aí. E tudo certo, nada errado. Tamo junto.